Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Fernando Meyer, que é médico urologista, titular da disciplina de urologia da PUC do Paraná, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário Cajuru, da PUC do Paraná. E a ideia com você, Fernando, é discutir a respeito do câncer de próstata. Então, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Olá, João, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e espero poder colaborar aí com vocês. Para começar, então, o que é a próstata e qual que é a função dela? Então, a próstata é uma glândula que todos nós homens temos, né, que fica localizado abaixo da bexiga, ela é pequena, né, principalmente no início da sua formação, em torno de 30 gramas, ela é cortada no meio dela pela uretra, então a uretra começa na bexiga, passa por dentro dela e vai até o final do pênis. A principal função da próstata, né, ela é fabricar a grande parte do esperma, né, então ela fabrica todo esse líquido ejaculado e o espermatozoide que sai lá do testículo passa pelo canal deferente, vai lá para a próstata, se mistura com o esperma, então para sair nesse líquido ejaculado. Então essa é a principal função da próstata fabricar o esperma que vai servir com os nutrientes e como um meio de transporte aí dos espermatozoides. Legal. E do ponto de vista clínico, quando que a gente deve suspeitar do diagnóstico de câncer de próstata? Então, a grande questão que a gente sempre chama a atenção dos homens é que o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é assintomático, né? Ele não tem sintomas, ele demora para dar sintoma. Então, quando ele dá sintoma, muitas vezes nós já estamos aí com um câncer avançado. Então, o ideal é fazer o rastreamento que nós chamamos, né? E isso já foi provado em diversos estudos. Saiu no final do ano passado o maior estudo, já com mais de 20 anos, né? Feito mostrando que realmente vale a pena fazer o rastreamento e que ele realmente diminui a mortalidade do câncer de próstata. Esse rastreamento, então, ele deve ser feito em todos os homens a partir dos 45 anos, e naqueles homens que têm fatores de risco a partir dos 40 anos. Quais são os fatores de risco? Então, quem tem pai ou irmão com câncer de próstata, principalmente que tenham tido antes dos 65 anos de idade, pacientes da raça negra têm um risco maior, e pacientes que têm mutações genéticas, né? Principalmente BRCA2, que é uma mutação genética que a mulher também tem câncer de mama, mas isso, claro, a gente só vai saber em homens que façam exames, né? Mas as duas principais, então, a idade, né, pacientes acima de 40 anos que têm um fator de risco familiar e raça negra. Se não, todos os homens a partir dos 45 anos, nós devemos fazer o toque e o PSA, que é um exame de sangue, e esses exames é que vão nos direcionar a necessidade não, por exemplo, de uma ressonância, até mesmo de uma biópsia, para daí fazer o diagnóstico. Ótimo. Bom, esses exames servem para diagnóstico tanto do câncer de próstata como da hiperplasia prostática benigna, que é uma condição muito mais comum, né? Então, Isso, começando pelo toque retal, você consegue identificar uma prótese de tamanho aumentado ali, por exemplo, né? E a nodulação, enfim, as características dessa próstata, né? Em alguns isso, casos, você vai falar, olha, esse paciente é um paciente que precisa ser investigado, né? O PSA da mesma forma, ele tende a aumentar no câncer de próstata, embora a gente saiba que tem pacientes com câncer que tem o PSA baixo e tem pacientes com PSA alto que não tem o câncer de próstata, né? isso. A partir daí a gente vai pensando em outros exames para investigação. Quando é que a gente vai pensar em outros exames, especialmente ressonância magnética, biópsia? Então, essa associação do toque com o PSA é muito importante. Então, vamos supor, nós tenhamos um toque lá que está alterado, né? Para câncer. O que é alteração para câncer? Principalmente a consistência da próstata. Então, se tiver um nódulo endurecido, uma área endurecida, a gente já indica a realização da ressonância, mesmo que o PSA seja normal. Se esse paciente tem um toque normal, né, a próstata não tem nenhuma área suspeita, ela é uma próstata fibroelástica, que a gente chama que é uma característica da hiperplasia benigna, mas ele tem um PSA alterado, aí nós vamos ver qual é esse valor do PSA, né? Então, aí nós vamos ver a densidade do PSA, nós vamos ver a velocidade do PSA,
a relação do PSA livre e total, que se esses refinamentos do PSA estiverem alterados, mesmo que o toque seja normal, nós também vamos fazer uma ressonância. E a ressonância, que a gente chama de ressonância multiparamétrica, que ela avalia múltiplos parâmetros ali da próstata, o radiologista nos dá uma graduação, que é o PI-RADS, que vai de 1 a 5. 1 e 2 normalmente são alterações benignas, inflamatórias, nós não fazemos nada. O 3, 4 e 5 já tem uma chance maior, principalmente o PI-RADS 4 e 5, varia ali de 60% até 80%, 90% de chance de malignidade. E aí indicamos, então, a biópsia para confirmar ou não esse câncer de próstata. Ótimo. Eu não vou entrar em detalhes aí de biópsia, existem algumas técnicas diferentes aí para isso. A gente até tem um conteúdo já falando sobre a hiperplasia prostática benigna, que a gente comenta sobre isso. Mas pensando agora no passo seguinte, então fez a ressonância, uma ressonância suspeita, fez a biópsia, confirmou um câncer de próstata. O passo seguinte seria fazer o estadiamento desse câncer, né? Ou seja, saber se ele está localizado, se ele cresceu, se ele espalhou. Qual que é a investigação que é feita uma vez que você confirmou o diagnóstico do câncer de próstata? Então, o estadiamento ele é basicamente feito por exames convencionais de imagem, que a gente chama, que é a ressonância, que esse paciente já fez, né, porque ele fez antes da biópsia. Então, é a ressonância de abdômen e pelve, que vai mostrar se tem linfonodomegalia ali naquela região, principalmente pélvica, que é a principal disseminação linfática do câncer de próstata. Ele vai mostrar se existe alguma chance de extensão extracapsular ali do câncer de próstata, se existe invasão, né, uma suspeita de invasão de vesícula seminal. Então, a ressonância que já foi feita antes da biópsia, ela já consegue nos dar esses dados. E outro exame que a gente faz é a cintilografia óssea de esqueleto, né? Haja vista que o principal sítio de metástase do câncer de próstata são as metástases ósseas, né? Então, nesses pacientes, na grande maioria, já é suficiente a ressonância com a cintilografia. Em alguns pacientes que nós chamamos de pacientes de alto risco, o que são os pacientes de alto risco? São pacientes que têm um estadiamento de Gleason, um grau de Gleason, né, score de Gleason que vem na biópsia alto, principalmente 8, 9 e 10, que são os maiores, né, ou o ISUP, né, que é uma graduação que substituiu esse Gleason, que é o 4 ou 5, ou pacientes com PSA alto, principalmente acima de 10 ou principalmente acima de 20. Então, esses são pacientes considerados de alto risco. E aí, o exame ideal para estadiamento seria um PET e PSMA, né? O PET e PSMA é um PET scan, que é exclusivo para pacientes com câncer de próstata, né? A gente também já está vendo algumas utilizações para o câncer de rim, do PET e PSMA, mas ele é um exame que funciona muito bem para câncer de próstata. Então, ele tem duas indicações. Quando você tem um estadiamento, né? Você acabou de fazer o diagnóstico e é um paciente de alto risco, então você quer saber se essa doença está localizada na próstata ou não, para ver se você tem condições de indicar uma cirurgia ou se já perdeu essa chance. E uma outra indicação é o paciente que já teve o diagnóstico de câncer de próstata, ele já fez um tratamento local, seja com cirurgia ou radioterapia, e essa doença está voltando, ela está recidivando, que a gente vê isso através do PSA, porque o PSA zera depois da cirurgia ou da radioterapia e depois ele começa a subir. Então, é uma recidiva bioquímica, e a gente quer saber onde que está essa recidiva, e aí também a gente faz o PET de PSMA. Então, são essas duas indicações. É um exame que ainda não é acessível a todo mundo, né? Todas as cidades que têm, é um exame caro, né? Não é um exame que ainda faz parte do rol da ANS, então os convênios não são obrigados a liberar, então a gente acaba fazendo em alguns pacientes, mas é um exame extremamente útil, principalmente nessas situações. Legal. Então, o tratamento basicamente vai depender desses dois fatores. Um é o estadiamento, em que você define se o câncer está localizado, se ele está espalhado localmente ou se ele está espalhado à distância, né? Então, Isso. são 4 graus, é isso? O tratamento ele vai depender dessa questão, principalmente do estadiamento, né? Principalmente do Gleason, né? Que é esse principal fator prognóstico, e também da idade do paciente. Então, Tá, só para finalizar, o Gleason, ele que era outra pergunta que eu ia fazer, porque uma coisa é o estadiamento que está definindo a extensão da lesão.
O Gleason Isso, ele é uma avaliação mais celular, correto? Quer dizer, uma avaliação isso que é uma está avaliação identificando histológica. histológica se é um câncer que ele cresce rápido ou se é um câncer que cresce mais lento. Isso, é uma avaliação histológica em que o patologista ele pega o padrão primário e secundário daquele fragmento que é positivo, ele dá uma nota que vai de 1 a 5 para o fator primário e 1 a 5 para o fator secundário, e aí se soma essa nota. Então, hoje a gente sabe que o menor Gleason é o Gleason 6, né? Abaixo disso não é câncer. Então, hoje a gente, de maneira bem didática, a gente divide em Gleason 6, que é o ISUP1, que é uma doença de baixo risco. Aí nós temos o Gleason 7, e ele pode ser 3 mais 4, que seria o ISUP2, ou 4 mais 3, que daí já é o ISUP3, né? Então, esse 3 mais 4 significa que o padrão primário, que é o mais importante, tem um Gleason menor, diferente do outro, que é o 4 mais 3. Então, os dois são 7, né? Isso é interessante, são Gleason 7, mas um é 3 mais 4, outro é 4 mais 3. Por isso que um é o ISUP2, o outro é o ISUP3. Os dois Gleason 7, eles fazem parte de um grupo de risco intermediário. Só que o 3 mais 4 é um intermediário favorável, ele está mais perto do Gleason 6. O 4 mais 3 é um intermediário desfavorável. E aí ele está mais para o Gleason 8, né? E o 8, 9 e 10, que são os de alto risco, né? Então é uma doença de maior agressividade. Então, a nossa indicação de tratamento vai se basear nesse estadiamento histológico, principalmente, o valor do PSA, os exames de imagem que nós fizemos, seja com ressonância, cintilografia ou com PET, e a idade do paciente. Então, se eu tenho um paciente que tenha uma perspectiva de vida, por exemplo, menor do que 10, 15 anos, e ele tem um Gleason 6, né, com poucos fragmentos positivos, até 2 ou 3, esse é um paciente que eu posso fazer um tratamento que a gente chama de vigilância ativa. Né? É só acompanhar, ele não precisa ser operado, não precisa fazer radioterapia, hormonioterapia, nada. Eu vou acompanhar ele periodicamente, a cada 6 meses vou fazer o PSA, daqui 1 ano eu repito a ressonância, e se ele, nesse meio do caminho, tiver um aumento do PSA ou da ressonância, eu repito a biópsia. Se a biópsia mudou do 6 para 7 ou para 8, aí eu instituo o tratamento cirúrgico ou radioterápico. Mas se não é um paciente que fica. Eu tenho inúmeros pacientes que estão há 5, 10 anos com o Gleason 6 sem precisar tratar. Essa era a grande crítica, né, de quem era contra o rastreamento, porque a gente acabava fazendo um overtreatment, né? A gente acabava tratando quem não tinha necessidade de tratar. Com esses refinamentos hoje, a gente conseguiu melhorar muito isso, né? Então, a gente faz muita vigilância ativa para pacientes que têm doença bem pouco agressiva. Gleason 6, PSA abaixo de 10, poucos fragmentos positivos, principalmente pacientes acima de 65 anos de idade, esse é o paciente que eu vou acompanhar. Se é um paciente mais jovem, né, que tem uma perspectiva de vida maior, aí é diferente, né? Aí vai depender muito do desejo do paciente. Isso a gente está falando de Gleason 6, né? O Gleason 7 para cima, todos eles têm indicação, né, de tratamento aí já, ou cirurgia ou radioterapia, desde que esteja localizado, né? Se for uma doença que já tem metástases à distância, aí é um paciente que normalmente vai fazer tratamento sistêmico, né? Nós vamos fazer um bloqueio hormonal, existem vários tipos de bloqueio hormonal, né, com análogos do LHRH, existem hoje os novos agentes hormonais, são os antiandrógenos de segunda geração, e aí é uma outra categoria, né? Então, o mais importante é definir esses valores que eu falei de PSA, de Gleason, a idade do paciente e aí o estadiamento, né? Está localizado ou não. Ótimo, então vamos lá. Se a gente pega o paciente com Gleason 6 e que é um paciente que não tem uma expectativa de vida tão longa, a vigilância ativa, acompanhando esse paciente, se ele mantiver desse jeito, deixa ele viver desse jeito. Aí Né? assim, não Como a vamos gente está causar pensando, a gente incontinência, está pensando isso, impotência, nada disso. Ele vai manter assim, sem sequela nenhuma e vai viver normalmente. a gente está pensando nisso porque as sequelas do tratamento às vezes são piores do que, Exatamente. enfim, qualquer coisa. No Isso. outro extremo, você tem pacientes que já têm metástases, que já têm uma doença mais que a gente não está conseguindo Avançado. cura, né? E que eventualmente vão tratar
com medidas não cirúrgicas que está visando aí um tratamento paliativo de controle da doença, né? Isso. Ah, e aí que você está definindo, então, a cirurgia, né? Quer dizer, quando que você precisa da cirurgia ou quando você não precisa da cirurgia. Quer dizer, o paciente que não está fazendo vigilância ativa, que não está nesse grupo de tratamento paliativo, é o paciente que vai para a cirurgia. Isso. O paciente que tem uma doença localizada ou localmente avançada, um paciente que às vezes tem lá alguns gânglios até positivos, ou a impressão que ele já tem uma extensão extraprostática, mas ele não tem metástase à distância, né? Ou principalmente aqueles pacientes que a doença é localizada, esse é o paciente que tem indicação de tratamento local. O tratamento local pode ser através da cirurgia, que é a prostatectomia radical, onde nós vamos retirar próstata, vesículas seminais e os linfonodos ali da cadeia pélvica, ou a radioterapia, né? A escolha entre cirurgia e radioterapia depende muito, claro, do urologista conversar com o paciente, né? Na maioria das vezes nós damos a opção pela cirurgia como primeira opção, porque ela tem um índice um pouco melhor de cura, e a gente acaba não pulando uma etapa. Então, esse paciente, se eu operar e ele recidivar no futuro, eu consigo resgatar a cura com a radioterapia. Se eu fizer o contrário, se eu fizer a radioterapia e esse paciente recidivar, é muito ruim, fica muito difícil, e a maioria dos médicos não gostam de fazer a cirurgia após a radioterapia, porque a radioterapia distorce toda a anatomia, fica muito difícil, você vai fazer lesão de bexiga, de reto, então fica muito mais complicado. Então, a gente indica a radioterapia para aquele paciente que não tem condições clínicas de fazer uma cirurgia, ou o paciente muito obeso, ou o paciente com cardiopata. Mas hoje, com a cirurgia, principalmente cirurgia robótica, a gente conseguiu melhorar muito isso, né? Então, a primeira opção, cirurgia radical, principalmente pela técnica robótica, e aí a radioterapia a gente deixa para uma recidiva, né? Já tem alguns estudos até fazendo cirurgia em doença metastática, mas isso ainda é estudo, né? Isso ainda é experimental, mas é uma tendência, já tem estudos que devem sair esse ano fazendo neoadjuvância, usando hormônio antes da cirurgia ou antes da radioterapia, e mesmo fazendo cirurgia em pacientes oligometastáticos, pacientes com pequenas metástases, que você pode operar, depois fazer radioterapia, ou você pode fazer radioterapia na próstata e radioterapia em uma outra lesão óssea. Então, o tratamento do câncer de próstata, ele pulverizou muito nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos. Legal. Bom, a prostatectomia, que é a cirurgia padrão, ela inicialmente era feita de forma aberta, aí começou a vir as técnicas laparoscópicas e hoje tem tido um grande crescimento nas técnicas robóticas, né? Isso. Essa evolução, ela é sempre desejável no paciente, ou seja, a cirurgia robótica é sempre a primeira opção. Tem pacientes que você vai falar, olha, a robótica ela vai ser inferior a outras técnicas. Como é que é só uma questão de definição de recursos e experiência profissional? A cirurgia robótica, se você tiver condição, ela é a primeira opção, né? Isso já tem vários estudos mostrando aí menor tempo cirúrgico, menor tempo de internamento, menor risco de sangramento, recuperação da continência de maneira mais precoce, uma melhor recuperação da função erétil. Então, assim, não se discute mais de que ela é melhor do ponto de vista técnico do que as outras duas situações de laparoscopia ou aberta. A questão dela ainda é o acesso, né? Principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos já tem centenas de milhares de robôs, nós temos ainda muito pouco, né? Agora foi aprovado pelo SUS, né? A prostatectomia radical laparoscópica, então com isso os convênios também vão ser obrigados a pagar. Então talvez a gente tenha um acesso aí maior a essa técnica. E depende também do cirurgião, porque a cirurgia robótica exige do cirurgião um treinamento, ele precisa ter uma carteira de motorista, né? Ele precisa ser habilitado para fazer isso, não é todo mundo que faz. Então, existem essas dificuldades aí de acesso que devem diminuir agora com essa mudança na legislação. E como é que é a técnica da cirurgia? Para focar na cirurgia robótica, que é talvez o padrão ouro agora, né? Como é que ela é feita?
Então, a cirurgia robótica, ela nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica. A gente precisa fazer aquele pneumoperitônio, colocar os trocáteres. Normalmente, nós utilizamos em torno de 6 trocáteres na cirurgia. 4 desses trocáteres vão ser comandados vão estar adicionados com os braços do robô. Os outros 2 é um auxiliar que fica no paciente lá com o aspirador ou com a pinça do clipe, né? E os 4 braços do robô, quem coordena é o cirurgião, que fica no console. Ele vai estar olhando num visor com uma visualização de 3D, então 15 vezes maior do que a visualização de uma cirurgia laparoscópica normal. E ao invés de ele ter 2 movimentos da cirurgia laparoscópica, ele tem 7 movimentos, né? Então, isso facilita muito, tanto a visualização quanto a anastomose ali da bexiga na uretra. Então diminui o tempo cirúrgico, diminui sangramento, menos dor, o paciente no outro dia já vai embora, né? Já tem estudos aí mostrando day hospital, né? Ou seja, o paciente opera de manhã e ao final da tarde, à noite, ele vai embora. Então isso é uma evolução muito grande. A gente fazia cirurgia aberta, o paciente ficava 7, 10 dias internado, né, no início. Mas mesmo em relação à cirurgia laparoscópica tradicional, ela permite talvez uma ressecção mais segura Com certeza, e com... porque a visualização é melhor, 15 vezes maior, né? Porque a laparoscópica é 2D, a robótica é 3D, e a laparoscópica tem duas amplitudes de movimento, a robótica tem 7 movimentos, né? Então, isso muda muito, né? Tem mais mobilidade das pinças e uma visualização 15 vezes maior. Ótimo. A linfadenectomia, ela é padrão para todos os pacientes ou depende de estado? Depende do estadiamento, né? Então, pacientes que têm um estadiamento de baixo risco ou intermediário favorável, você pode, e que os exames de estadiamento não mostrem linfonodos, você pode não fazer. Agora, naqueles pacientes já de um grau, né, intermediário desfavorável ou alto risco, ou que os exames mostrem, esses a gente deve fazer. E até o que mudou, que antes a gente fazia uma linfadenectomia mais econômica, hoje a gente faz uma linfadenectomia mais estendida, então a gente aumenta um pouquinho mais o campo da retirada dos linfonodos. Legal. E qual a consequência da retirada dos linfonodos? Quer dizer, clinicamente, o que isso vai implicar? Não, clinicamente, sem problema nenhum. O que pode acontecer, mas também é uma situação bastante rara. Eu lembro aí, talvez nos últimos 5 anos, eu tive um caso que é a linfocele, né? Que é o acúmulo da linfa no paciente. E isso, muitas vezes, ele se resolve espontaneamente. Quando ele é muito extenso, a gente pode fazer uma punção percutânea e melhorar isso, né? Ótimo. Mas é muito difícil acontecer, e para o paciente clinicamente não tem problema nenhum. Legal. Bom, então nos pacientes com doença localizada ou localmente avançada, a indicação é a remoção do tumor, né, que pode ser feita com a cirurgia, e você disse que a radioterapia ela também é capaz de, mesmo sem cirurgia, de você retirar esse tumor. Na verdade, a radioterapia ela vai queimar em loco ali toda a próstata, né? E ela vai destruir esse tumor pela radiação. O grande problema é que a radiação ela pode atingir outros órgãos ali, como o reto, a bexiga, e trazer alguns efeitos adversos aí também após a radioterapia, né? Mas hoje com técnicas, né, como a gente tem aí MRT, ela é mais direcionada, então esses efeitos hoje eles são bem menores do que eram antigamente. Ótimo. Agora, para muitos tipos de câncer, a radioterapia é um tratamento adjuvante, ou seja, faz a cirurgia e depois a radioterapia para tentar destruir alguma célula que tenha sobrado, alguma coisa assim. Isso, Isso exatamente. é válido também no câncer de próstata ou não? Realmente a radioterapia é indicada como uma alternativa à cirurgia? Ela tem essas duas opções, né? Ela pode ser uma alternativa à cirurgia, então o paciente não quer operar ou não tem condições cirúrgicas, eu posso fazer a radioterapia nessas doenças localizadas. E ela tem essa outra questão, quando você faz a cirurgia e o paciente tem uma recidiva local, né, ou regional e que pegue os gânglios, aí você pode tentar fazer uma radioterapia de resgate, que a gente chama, né, uma radioterapia adjuvante, né, também. Então, são os dois tipos ali de radioterapia. Hoje a gente chama muito mais a radioterapia de resgate, que é aquele paciente que o PSA zerou e logo depois ele começou a subir, aí aparece que tem alguma coisa ali no leito
prostático, algum gânglio, alguma célula ali que voltou a crescer, a gente faz a radioterapia. Ou E seja, também algumas você não parte para a cirurgia já pensando que você vai fazer a cirurgia e depois a radioterapia. É só. alguns pacientes, né, que tenham lá alto risco, então aqueles pacientes que têm um Gleason 8, 9 ou 10, os pacientes que mostram ali que pode já ter invasão da vesícula seminal ou extensão extraprostática, a gente já avisa esses pacientes que provavelmente eles vão precisar de um tratamento que a gente chama multimodal, né? Fala, ó, você vai fazer a cirurgia, mas tem uma grande possibilidade de você precisar de radioterapia mais hormonioterapia no pós-operatório. Então a gente já avisa o paciente para ele ficar ciente que pode haver essa possibilidade. Legal. Bom, e aí a terapia hormonal, que é um outro tratamento muito utilizado no câncer de próstata, né? O que é a terapia hormonal e quando que ela é indicada? Então, a terapia hormonal, o objetivo dela é bloquear a testosterona. A gente sabe que a testosterona ela é necessária, né, para o desenvolvimento, para que o câncer de próstata continue. Então, o que se faz é um bloqueio da testosterona, né? A gente pode fazer isso de maneira cirúrgica, a gente chama de castração cirúrgica, ou por medicações, que é a castração química. Castração cirúrgica é a retirada dos testículos, né? É um procedimento bastante rápido, barato, seguro, mas que a maioria dos pacientes acaba não aceitando por uma questão psicológica, né? Mas principalmente pacientes do SUS uma excelente alternativa, porque é um procedimento muito barato, rápido, e a gente acaba fazendo. A castração química, ela é feita com medicações. Então, a gente tem os análogos do LHRH, são injeções que podem ser mensais, trimestrais e até semestrais, né? O paciente faz normalmente subcutâneo, e que vão bloquear essa testosterona. Hoje, é muito difícil a gente usar esse bloqueio isolado, que a gente chama de ADT, né? Que é a terapia de privação androgênica, só com os análogos. Muitas vezes a gente associa com os antiandrógenos aí de segunda geração, que nós hoje temos a apalutamida, a enzalutamida e a darolutamida, né, que são medicações orais. Então, a gente associa a injeção dos análogos com essas medicações, porque delas trazem um efeito melhor, elas bloqueiam também a testosterona que é fabricada pelas células tumorais, né? Então, isso é bastante interessante. Então, a gente acaba fazendo essa manipulação. E a gente só vai usar quimioterápico, que o mais comum é o docetaxel, né, no câncer de próstata, naqueles pacientes que já evoluíram em todas essas fases, né? Então, a gente usa numa fase mais avançada já da doença. Ótimo. E só para finalizar em relação ao tratamento hormonal, ah, nesse paciente eles ficam com a testosterona zerada. Como é que funciona? Porque aí você tem todas as consequências da falta de testosterona. Isso, eles têm que entrar no nível que a gente chama de castração, né, que normalmente é abaixo de 50 nanogramas ali da testosterona, ou até abaixo de 20, que é o ideal. Então, isso é um nível de castração. E eles aí têm todos os efeitos aí de diminuição da libido, ereção, a questão até daquelas ondas de calor, né, que as mulheres têm na menopausa, os homens também têm, são os fogachos aí. Isso existe um controle medicamentoso que a gente pode fazer. Em algumas situações, esse tratamento hormonal ele é temporário, né? Em algumas situações ali de doença loco-regional ou doença agressiva, mas ainda não com metástase à distância, que você vai fazer a radioterapia e vai associar o tratamento hormonal por mais 2 ou 3 anos, isso é temporário. Naqueles que já têm metástase à distância, daí na maioria das vezes são tratamentos ad eterno, enquanto ele responder, ele vai usar o tratamento hormonal. E aí tem essas consequências que a gente tem como tentar tratar, mas obviamente tem uma tolerância reduzida, né? Porque ele causa isso, mas funciona muito bem, a gente consegue prorrogar, né, e postergar a evolução da doença. Hoje a gente consegue deixar o paciente com câncer de próstata vivo por muito tempo, né? Ótimo. Bom, todo paciente vai fazer terapia hormonal. Não, aqueles pacientes que você fez a cirurgia ou radioterapia e esse paciente curou, não precisa fazer tratamento hormonal, esse paciente está curado, né? Agora, o paciente que evoluiu, né, que recidivou, evoluiu ou que já tem metástase à distância, esse paciente vai fazer tratamento hormonal. Pode ser que lá na frente ele ele se torne refratário ao tratamento hormonal e aí você tenha que usar quimioterapia,
Já existem algumas técnicas aí que são de radioligantes, por exemplo, o lutécio, né? Que é um tratamento caro, mas que funciona muito bem. E aí esses pacientes, eles acabam, às vezes, deixando de usar o tratamento hormonal, mas isso não é um bom sinal, porque significa que ele já está em uma fase muito mais adiantada da doença, né? Ele já Ótimo. passou por várias etapas. A última pergunta que eu ia te fazer, Fernando, para te liberar aqui, em relação ao prognóstico de longo prazo da doença, seja na doença localmente avançada, na doença local ou numa doença já mais avançada. Então, o paciente que tem doença localizada, ele tem uma chance de cura hoje muito grande, né? Em torno de 98%, né? E principalmente sobrevida a câncer específica. Então, hoje a gente sabe que é muito difícil o paciente morrer do câncer de próstata, a não ser aqueles câncer que já começam com metástase, que a gente chama metastático de novo, né? Um paciente que abre o diagnóstico já com metástase. Esse é o paciente mais grave, esse é um paciente que, infelizmente, vai morrer da doença, ele tem um prognóstico pior. Então, o paciente que tem uma doença localizada, ele tem um prognóstico muito bom. O paciente que tem uma doença localmente avançada, ele tem um prognóstico bom, porque a gente tem várias opções, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, né? E o paciente que tem metástase vai depender muito do tipo de metástase, é metástase óssea ou metástase visceral, né? Para fígado, para pulmão, e a carga de doença que ele tem, né? Então, isso também influencia bastante. Às vezes ele tem uma metástase óssea que você faz o tratamento hormonal e radioterapia e esse paciente fica por muitos e muitos anos vivendo assim. O paciente que já tem metástase hepática, né, metástase pulmonar ou inúmeras metástases ósseas, esse é um paciente que daí tem um prognóstico muito mais reservado. Legal. Fernando, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, contar com você aqui em outros momentos, foi muito boa a discussão aqui. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez.